Olá, boa tarde, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes e hoje converso com o Luís Garcia, programador do Artes à Rua, uma iniciativa que acontece em Évora de 5 a 10 de setembro. Luís, antes de mais, bem-vindo e muito obrigado por estares aqui estes minutos a conversar comigo. Muito obrigado eu ao Coffee Paste e a ti próprio por este convite tão É um, simpático. é um gosto, é um gosto. Olha, gostava de começar pelo princípio, para tentar saber que balanço consegues fazer de já de 5 edições do Artes à Rua. É um balanço muito positivo, é um balanço que assenta, por um lado, num trabalho de públicos que se vai sentindo, de ano para ano vai havendo mais gente que vai ao festival, aos muitos momentos que o festival vai tendo em muitos lugares da cidade. E por outro lado, é também um trabalho que diria de fazer cidade, ou seja, de tornar lugares pouco frequentados, ou às vezes não lugares, em lugares de vida, onde as pessoas vêm, estão. Por exemplo, aqui o Jardim Público é muito bonito, é um sítio onde se vem passear de dia, mas à noite normalmente não tem muita gente. E com o festival passa a ter e passa a ser um lugar de encontro. E por isso é que eu digo que o festival também é um instrumento que nos permite fazer cidade, nesse sentido de criar lugares públicos. Certo. Esta edição tem dois temas. Vou-te pedir que nos fales de um e de outro, começando pelo tema a descolonização do pensamento. Podes-nos falar um pouco desse tema? Sim, é uma, digamos que é uma coisa, é um elemento que tem atravessado todas as edições, desta vez de uma forma mais assumida, até porque vai haver uma conversa sobre isso, e que, digamos que decorre também dos dias que correm, em que o individualismo nos vai tornando cada vez mais competitivos e nos vai revelando um outro como antagonista, cada vez mais enfrentamos o outro como alguém que se nos opõe e não é nada assim, quer dizer, o festival deve ser, e esperemos que seja, e será certamente um lugar de encontro de gente, independentemente da cor da pele, independentemente das opções de género, opções culturais, etc. Quer dizer, e, e eu acho que hoje em dia é absolutamente fundamental usar aqui uma confluência entre a fruição artística e a produção de pensamento, de forma a criarmos, a tentarmos criar um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo sem guerras, e para isso é absolutamente fundamental entender o outro nas suas vicissitudes, nas suas circunstâncias, que têm exatamente a ver com, neste caso, com esse eixo que o festival tem de pensar digamos que o combate ao racismo, à xenofobia, que são fenómenos hediondos que ainda têm uma presença muito forte no mundo em que vivemos. E parte do que tu disseste também se poderá aplicar ao segundo tema, a igualdade de género, imagino. Exatamente, é exatamente a mesma, digamos que a mesma ordem de ideias Uhum. se aplica às questões de género, claro que sim. Eh, é o mesmo tipo de reflexão que é preciso fazer, de forma a perceber que as pessoas têm direito a ser aquilo que são, independentemente das suas opções, neste caso, de natureza mais sexual, estética, ética, sei lá, o que for. Certo, certo. Hum, uma pergunta que, olhando agora para a edição deste ano, tenho sempre curiosidade em saber que linhas de pensamento é que estão na cabeça de um programador quando programam um evento cultural, ou no caso, Artes à Rua. Que grandes linhas de pensamento é que te assaltam? Olha, desde logo há uma ideia que é digamos que é um pano de fundo do festival, das várias edições. O festival não é um somatório de concertos, é fundamentalmente um lugar de encontros, sendo que o encontro é tudo isso que eu disse a propósito da reflexão sobre o outro e da possibilidade de estabelecer pontos com o outro, independentemente daquilo que o outro é. E esse é o pano de fundo do festival. A música é muito importante, mas só é importante se digamos que, articular
nesta ideia que é absolutamente fundamental. O lugar, aliás, o festival é um lugar de encontros. Depois, como é que se programa música? Programa-se tentando, por um lado, quer dizer, eu não tenho um festival muito focado, o Festival Artes à Rua é muito aberto. Às vezes há mais música, às vezes há mais teatro, outras vezes há também artes visuais. Portanto, não é um festival muito focado num tipo de música, por exemplo, no jazz, ou na música clássica, ou no que for, ou na música eletroacústica. Aqui, no Artes à Rua, podem acontecer todo esse tipo digamos, tendências estéticas, e o que eu tento não é ir ao encontro do gosto das pessoas e também não é programar só aquilo que eu gosto. Eu acho que é importante propiciar às pessoas experiências novas e experiências que sejam também, digamos que exemplos de mediação entre as pessoas e entre os lugares. A música, o teatro, a dança, qualquer arte, para mim, no contexto do festival, é um elemento de mediação entre as pessoas, os públicos e os lugares, que aqui em Évora são sempre lugares patrimoniais. Esses são os requisitos fundamentais para programar. Muito bem. Perguntava-te nesse sentido, e também pensando na programação, se é importante ligar a tradição com a contemporaneidade. Claro, isso é fundamental. E obrigado pela lembrança, porque esse é também um dos eixos fundamentais. O canto, por exemplo, está sempre muito presente no festival. Desta vez também está, não é tão claro no programa, porque o Grupo Cantares de Évora vai participar no espetáculo do Duarte, por exemplo, mas ao longo das várias edições tem estado sempre muito presente. Nós vamos ter no festival a apresentação de um livro do Kepa Junqueira, e não é por acaso, é porque o Kepa esteve em Évora em 2018 e veio trabalhar com os Cantares de Évora, com as Vozes do Imaginário, com os Gigabombos do Imaginário, com uma série de músicos de Évora, e portanto é um exemplo claro de como se estabelecem essas pontes entre aquilo que é mais tradicional, aquilo que é menos tradicional, mais contemporâneo, ou mais dos dias de hoje, se quiseres. E isto significa entender a tradição como algo dinâmico e não estático, ou seja, a tradição não é algo que encontras na ponta de uma raiz enterrada sei lá onde, não, é alguma coisa que se vai construindo no dia a dia e nesse sentido, por exemplo, o espetáculo que vamos ter, o Além Cabul, do Tozé, da viola campaniça, com 2 músicos afegãos, é um bom exemplo desse resgatar da tradição, neste caso não só da tradição relacionada com as campaniças, que têm muito a ver aqui com o Baixo Alentejo, mas também com as músicas do Afeganistão, que têm a ver com esses músicos que vão participar no espetáculo Além Cabul, e é um pouco essa viagem que ilustra esta ideia de que a tradição é dinâmica, constrói-se hoje e não é algo que se situa no passado. Sem dúvida. Fizeste já um destaque. Gostava de te perguntar, e olhando para a programação, que outros destaques da programação musical tu gostarias de fazer? Sim. É claro que seria tentado a destacar o nome mais apelativo, que é o do Pedro Mafama, não deixo de fazer, mas apetece-me destacar uma coisa que é um desafio que assumimos este ano, que é abrir o festival às 10h30 da manhã com um espetáculo para famílias, para crianças. É um espetáculo Assim Dever Eu Ser, da Celina da Piedade e da Sara Lourenço Vidal, e com mais músicos que agora não me lembro o nome, pronto, pouco importa, mas é um pouco retrabalhar temas lindíssimos da Amália e dirigi-los para crianças. É um risco abrir um festival a um dia de semana às 10h30 da manhã para crianças. Um festival que não é de todo só para crianças, como é evidente, apesar de em todas as manhãs, às 10h30, temos coisas mais viradas para crianças, famílias. Mas é um risco que corremos com todo o prazer e estou convencido que vai resultar. Não vai ser só Assim Dever Eu Ser,
vão estar também os Gigabombos do Imaginário e também os Seven Dixie, que é uma banda de Évora de músicos que fizeram quase todos a licenciatura em música aqui na universidade, formaram uma banda que já tem, suponho que uma década, ou um pouco mais ou menos, e que são também muito animados. E vamos ter muita animação nesta abertura do festival. Bom, mas também posso destacar o Moçangaré, que é uma diva do Mali, um ícone da defesa dos direitos das mulheres africanas. Ou posso destacar os Gorwan, uma banda mítica de Moçambique, que esteve num festival que eu fiz nos anos 90 até o ano 2000, que era o Viva a Rua. Os Gorwan tiveram há cerca de 30 e tal anos, 38 anos, em Évora. Não foi tanto. Bom, pouco importa. É uma questão de fazer contas, Claro. mas há mais de 20 anos estiveram a Évora no Viva a Rua e voltam a Évora exatamente no ano em que fazem 40 anos. É uma mega formação de Moçambique que vale a pena assistir e que vão trabalhar em residência com gente de cá, com os Gigabombos do Imaginário, com a Admilda Munguambé, que é moçambicana, mas vive cá, também fez o curso de música na universidade, e com o Tosé Bexiga, tocador de campaniça, do projeto Raia, e daí, dessa residência, vai resultar o espetáculo de encerramento do Artes à Rua, que marca os 40 anos dos Gorban. Muito pronto, escolher muito mais, aliás, do que tu já falaste. Há formação, há. E um aspecto que eu gostava que falasse um pouco é do fomentar o pensamento crítico. Sei que há algumas ações, algumas conversas à volta de vários temas importantes. Sim, desde logo essas duas conversas sobre a igualdade de género e sobre a ideia de descolonizar o pensamento. Mas, para além disso, vai haver também um ciclo de 3 podcasts que também têm essa função. Um muito virado para uma coisa que é um tanto incompreensível, como é que Portugal teve e tem as relações que tem com países africanos, onde, de alguma forma, essa ideia da pátria-língua, tão bem cantada pelo Caetano, se realiza no que diz respeito à língua portuguesa, e a música africana não é tão ouvida em Portugal como seria desejável ou como se poderia imaginar. Uma das conversas é sobre isso, a outra é com o Presidente da Câmara, Carlos Pinto Sá, e com a jornalista do Expresso, a Cláudia Galhós, e equacionam uma série de... serão conversas muito livres, claro, mas a ideia é pensar também o que é as juridicidades, o que é que... Quer dizer, e vai ser com o Presidente da Câmara, não tanto no papel de Presidente da Câmara, mas mais com o cidadão Carlos Pinto Sá. E, por último, no dia 10, um podcast com 3 pessoas que não são de Évora. Aliás, com 4 pessoas que não são de Évora, e o desafio é perguntar-lhes como é que vê Évora, capital europeia da cultura, em 2027, o que é que esperam de uma capital europeia da cultura, o que é que significa ter uma capital europeia da cultura em Portugal. Depois de, em 2012, temos tido Guimarães e temos tido o Porto antes, suponho. E essas 4 pessoas são o Vítor Belanciano, a Ana Jara, urbanista e eleita na Assembleia Municipal de Lisboa, o Zé Luís Peixoto e com a moderação do Rui Miguel Abreu. Muito bem. Gostava de perguntar se o facto de todas as atividades serem de acesso gratuito, se é importante nesta realização. Sim, claro. O festival é de acesso gratuito em todas as atividades que são de ar livre, que são na rua, em espaços de acesso livre, mas também a única, que não é de ar livre, digamos assim, que é o espetáculo do Jones e Lander no Teatro Garcia de Rezende, o São Jorge Batido. Também é de acesso livre, mas como o espaço do teatro é um espaço limitado, as pessoas vão ter que levantar os bilhetes a partir da BOL ou na bilheteira do teatro. Muito bem. É claro que é importante, porque a democratização no acesso às artes passa também por este tipo de possibilidades. Isto não significa que eu, pessoalmente,
entenda que os espetáculos devem ser sempre de acesso livre. Mas Uhum. é importante para formar públicos que em algumas alturas do ano, em alguns ciclos da vida cultural de uma cidade, isso aconteça. E neste caso acontece no Artes à Rua. Uhum. Vou terminar, e tu já afloraste esta questão, mas não deste a tua opinião pessoal, que é para tentar saber qual é a tua expectativa, precisamente, em relação a Évora, cidade capital europeia da cultura 2027. Opa, é uma expectativa muito positiva. Ainda me lembro a imensa alegria com que acolhemos a notícia. Eu acho que é muito importante, não para Évora, acho que é muito importante para o país. Uhum. Obviamente que se fosse alguma das outras cidades seria igualmente importante para o país. Também acho que o Ministério da Cultura esteve de parabéns ao criar com as outras cidades, as outras três cidades, suponho, um, capitais nacionais de cultura nos anos que antecedem 2027. Foi logo, de resto, foi muito importante haver um conjunto imenso de cidades, não estou muito certo, suponho que foram 12, que trabalharam um projeto de cidade de cultura. É importante haver cidades no meu país, no nosso país, que equacionam a cultura como um vetor estratégico pivô do seu processo de desenvolvimento. E é claro que, no que diz respeito a Évora, em particular, é o motivo de uma imensa felicidade poder, de alguma forma, também trabalhar, viver, usufruir daquilo que vai ser a capital europeia da cultura. Já se sente muito digamos que um interesse acrescido, um virar de um olhar sobre Évora, não é? Évora começa a estar no centro das atenções de pessoas, instituições, organizações, e isso é muito positivo. Também penso que vai ser muito positivo o facto de Évora entender que não está sozinha nisto, está com todo o território, está com o Alentejo Central, está com o Alentejo, e, portanto, não será só Évora a usufruir de todos os benefícios que pode trazer uma capital europeia da cultura, mas todo este território que em grande parte tem tido alguns laivos de depressão. Por outro lado, há que ter consciência também que qualquer ação de valorização de um território, neste caso de uma cidade, pode contribuir para a sua gentrificação, que é algo que já se começa a sentir aqui. Portanto, há que tomar contramedidas em relação a isso e penso que vamos conseguir fazê-lo. E pronto, na verdade, acho que digamos que é uma causa de uma imensa felicidade que estamos a viver, que vivemos no ato em que conhecemos que íamos ser capital europeia da cultura e continuamos a viver aqui em Évora, claro que sim. Serão tempos entusiasmantes e desafiantes ao mesmo tempo. Eu conversei com o Luís Garcia, programador do Festival Artes à Rua, que acontece em Évora de 5 a 10 de setembro. Luís, muito obrigado, foi um gosto conversar contigo. Muito obrigado. Adeus, boa tarde.